No capítulo desta terça-feira, 10 de setembro da novela Alma Gêmea, Alexandra agradece ao Julian por ter vindo ver ela. Ela quer retomar o tratamento. Julian diz que demorou a voltar porque ele tinha que concluir o tratamento da Serena. Era importante para ela. Alexandra diz para Julian que se ele gostasse dela mesmo, ele teria voltado antes. Julian tenta ser compreensivo com Alexandra, dizendo que ele foi até lá para ajudar ela. Alexandra diz que ninguém pode ajudar ela. A voz diz para ela que ele também tem um coração vazio. Também sofre. Como ele quer cuidar dela se o coração dele está vazio? Eu não vim aqui para falar dos meus problemas. Alexandra, que já está endemoniada, provoca Julian, dizendo que ele não quer falar dos problemas dele porque ele tem medo que riam dele, porque a mulher dele fugiu com outro. Ela preferiu o outro. Eduardo chama a atenção da esposa. Julian diz que não se importa com isso e confessa que o que a voz disse é verdade. Eu não disse, as vozes me dizem tudo o que eu preciso saber. Julian diz para Alexandra que enquanto ela continuar abrindo a porta do coração dela para as vozes, ela nunca vai conseguir escutar a voz do coração dela. Julian diz que é a voz do coração dela, o trabalho dele. É não deixar ela se levar pelas vozes, e sim ouvir a voz do próprio coração. Alexandra abraça Julian. Vitório conta para o delegado que a Olivia guardava o dinheiro do restaurante em casa e foi roubada. O delegado chama a Olivia de asna por guardar o dinheiro em casa. Vitório fica chateado com a brincadeira sem graça do delegado e diz que ele não está lá para discutir a esperteza da futura mulher dele. Ela nunca trabalhou, não sabe lidar com o banco, guardou o dinheiro em casa e agora foi roubada. O delegado manda os policiais colocarem um ladrão de galinha numa sala e verificar quem é, porque ele vai até a casa de Olivia. Já na pensão, Jorge está preocupado e torna a perguntar para Clarice se ela não vai falar das suspeitas dela. Eu já disse, só direi na frente da polícia. Terezinha, que também está preocupada, pergunta para Clarice se ela tem ideia de quem possa ter sido. Serena nota o interesse de Terezinha e pergunta se por acaso ela tem a ideia de quem seja. Terezinha regala os olhos e diz que não tem não. Eu acho que tem sim, pelo jeito que falou. Terezinha diz que ela não entende nada do jeito de falar do povo da cidade. Dalila dá razão para Serena, dizendo para Terezinha que deu para entender mesmo que ela sabe quem foi. Clarice torna a falar que só irá falar o que sabe na hora certa. O delegado fica surpreso ao chegar na casa de Olivia e vê um monte de gente lá. O delegado pergunta para Olivia se levaram dinheiro dela, e ela diz que sim, mostrando a caixa vazia. Hélio pede para o delegado verificar se não houve arrombamento. Clarice, com a boca grande dela, diz que talvez não seja necessário. Divina se aborrece com Clarice, dizendo que ela fala e não conta nada. Clarice comete uma injustiça, apontando para Vitório e dizendo que ela tem a certeza que foi ele quem pegou o dinheiro da Olivia. Vitório fica surpreso com a acusação de Clarice. Raul deixa Madalena de volta em casa e os dois se beijam novamente. Eduardo se desculpa com Julian, pedindo para ele não se ofender com as palavras de Alexandra. Julian diz que não se ofendeu e compreende que isso faz parte do tratamento. Doutor Eduardo, eu espero que o senhor tenha percebido uma coisa. Eduardo pergunta o quê? Ela sempre diz a verdade. Tudo que ela disse ao meu respeito foi expressão da verdade. A minha mulher me deixou. E as vozes que ela ouve dizem realmente o que acontece. E isso é uma prova que não se trata da imaginação dela, mas sim de vozes de espírito que estão do outro lado da vida. Eduardo fica olhando para Julian. Agnes não se aguenta de curiosidade e pede para que Ciro conte o que o Eduardo queria com ele. Ciro diz que não deve dizer porque a dona Adelaide não quer que ele levante suspeitas contra a Cristina. Adelaide pede para Ciro compreender que a Cristina é neta dela. Se ele tiver alguma certeza, ela escutará. Ela só não quer que ele levante suspeitas, porque irá prejudicar o casamento do Rafael com a Cristina. Ela já não anda bem depois que perdeu o bebê. Ciro conta que é justamente sobre o bebê que o Eduardo quer investigar. Adelaide fica surpresa e diz que ela não está entendendo mais nada. Agnes pede para a mãe deixar que o Ciro fale, que irá ficar só entre eles. Ciro diz que quando a Cristina foi hospitalizada, Adelaide não deixa Ciro terminar de falar e diz que a Cristina perdeu o bebê. Não perdeu.
O médico que atendeu informou ao Eduardo que nunca houve bebê algum. Adelaide fica chocada. Agnes também fica chocada. Débora ouve a música de Luna que Rafael está escutando no ateliê e manda Cristina ir lá se desculpar com ele. Cristina confessa para a mãe que ela está farta de se fazer de boazinha. Cristina, depois de se fazer tanto de vítima, consegue um abraço do Rafael e também consegue que ele fique com ela no quarto até ela dormir. Ciro conta para Adelaide e Agnes as suas suspeitas, de que a Cristina nunca tenha ficado grávida. Agnes diz que isso é impossível, porque o Rafael só se casou com a Cristina depois que ela apresentou o exame de gravidez para ele. Ciro conta para as duas que o Eduardo descobriu que a Cristina fez 2 exames de gravidez, no mesmo dia, em laboratórios diferentes. Um deu negativo, o outro deu positivo. Agnes pergunta por que a Cristina faria isso, e Ciro diz que é isso que eles estão tentando entender, porque tem outros fatos que não batem, e ele vai ajudar o Eduardo a descobrir a verdade, mas ele tem as suspeitas dele. Adelaide tenta defender a Cristina dizendo que a neta dela não seria capaz de... Agnes termina a frase dizendo de falsificar o exame. Ela pergunta para Ciro se ele acha que a Cristina seria capaz disso. Eu suspeito que outra moça que está realmente grávida tenha feito um dos exames no lugar dela. O Rafael garante que acompanhou a Cristina em um dos exames. Só que no outro laboratório, a Cristina foi acompanhada pela mãe. Eu suspeito que ela tenha mandado alguém em seu lugar. Adelaide continua defendendo a neta, dizendo que a Cristina não seria capaz disso. Dona Adelaide, perdoe-me, mas o pior é que a sua filha Débora sabe do que está acontecendo. Para mim, foi ela quem armou tudo. Foi um plano para casar a Cristina com o Rafael. Adelaide diz que isso é chocante demais e que se a Cristina fez isso, ela não é mais a neta dela. Depois que Ciro se retira, Adelaide pergunta para Agnes se ela acha que a Cristina pôde chegar a esse ponto. Será que ela ama tanto assim o Rafael? Amor, não. Eu penso que a Cristina fez isso pelo dinheiro do Rafael. A família de Vitório se aborrece com Clarice por ela estar acusando Vitório. Olivia diz que ninguém irá dar ouvidos a essa bisbilhoteira. Imagina, acusar logo Vitório? Vitório agradece Olivia pela confiança. Clarice continua abrindo o bocão para falar o que não deve e diz para Olivia que ela viu quando o Vitório entrou na casa dela hoje cedo. Ela viu com os 2 olhos dela que a terra há de comer. O delegado, fazendo seu trabalho, pergunta para Vitório se ele entrou na casa da Olivia. Vitório confirma que entrou a pedido da Olivia. O delegado pergunta para Olivia quem sabia onde estava o dinheiro. Carlito vai logo falando que ele sabia. O delegado pergunta se ele contou para mais alguém. Carlito diz que para pessoas fora da família ele não contou. Mirella diz que também sabia. Olivia diz para o delegado que o Vitório também sabia. O delegado pergunta para Vitório se ele sabia, e Vitório diz que sim, e conta que o dinheiro ficava no fundo falso da caixa. Todos ficam de boca aberta olhando para Vitório. Ele manda eles não olharem assim para ele. O delegado diz para Vitório que lamenta, mas ele foi o último que entrou na casa. Olivia comenta que o Vitório falou em comprar um terno, e um terno é caro. Vitório começa a ficar com raiva e pergunta para Olivia se ela também vai começar a apontar o dedo para ele. Olivia, triste, diz que está confusa e que ninguém mais sabia onde estava o dinheiro. Ele foi a última pessoa a entrar na casa dela depois que ela saiu. Vitório se chateia com a desconfiança de Olivia e grita dizendo que foi porque ela pediu e pergunta se ela ousa desconfiar dele. Olivia, chorando, diz que não, e Vitório diz que não irá mais falar com ela. Isso mesmo, meu filho, não fale mais com essa separada. Osvaldo, para defender o filho, aponta o dedo na cara de Olivia, perguntando como ela tem coragem de acusar o filho dele. Dalila também aponta o dedo e diz para Olivia que ela deveria ter vergonha de fazer isso. Vergonha deveria ter você, Dalila, de entrar dentro da minha casa depois de correr atrás do meu marido. Hélio defende o irmão e diz que ele tem certeza que o Vitório é inocente. Jorge defende Vitório dizendo que ele também tem certeza, porque o Vitório é honesto. Quem sabe não foi outra pessoa. O delegado pergunta quem poderia ser então, e se ele sabe de alguma coisa. Jorge diz que não sabe de nada, ele só falou por falar. Hélio dispensa a todos para ir embora para casa. E olha para Clarice dizendo que ela tem uma língua comprida. Clarice continua contando os podres da família e diz para Hélio que a avó dele anda chamando a Sabina de torradinha. Ofélia regala os olhos. Sabina calmamente pergunta para Ofélia se é verdade que ela chama ela de torradinha.
Hélio pede explicações para a avó. Ofélia, furiosa, diz que ela irá arrancar a língua da Clarice. As duas ficam discutindo e todo mundo separa elas duas. Olivia se aborrece e manda todos saírem da casa dela. Ela diz para o delegado que doa quem doer, é para ele descobrir quem foi que pegou o dinheiro dela. Vitório torna a dizer para Olivia não falar mais com ele e a chama de traidora. Olivia diz que é pro teto cair sobre a cabeça dela se ela estiver sendo injusta. Foi ele a última pessoa a entrar na casa dela. Senhor delegado, se esse homem aqui se aproveitou da minha confiança, o senhor coloca na cadeia. Vitório fica olhando sério para Olivia e ela sai da sala chorando. Mirella fica com pena da mãe ao vê-la chorando no quarto. E Olivia diz que se foi mesmo o Vitório quem roubou ela, terá sido a pior decepção da vida dela. Muito pior do que quando o pai dela fez. Mirella consola a mãe. Jorge fica arrependido por ter contado para o Raul que a Olivia guardava dinheiro em casa. O delegado avisa Vitório que é para ele ir na delegacia no dia seguinte para prestar depoimento. Vitório diz que não pegou dinheiro nenhum. O delegado diz que precisa averiguar. Um dos policiais aparece e diz para o delegado que o ladrão de galinhas pediu para falar com a Serena. Serena acha estranho estarem querendo falar com ela. Ele diz que só a senhorita pode ajudá-lo. Serena, como sempre, pede a companhia de Hélio para sair e vai até a delegacia. Quando ela chega na delegacia, Serena fica emocionada ao ver o amigo José Aristides. Os dois se dão as mãos emocionados. Felipe fala umas verdades para o pai, dizendo que se ele continuar fazendo tudo o que a Cristina pede, ela nunca vai deixar ele em paz. Débora passa e escuta quando Felipe dá conselhos para o pai contra a Cristina. Serena e José Aristides se abraçam. Ela pede para o delegado soltar o José Aristides porque ele é bom. José Aristides é solto e ele e a Serena se abraçam emocionados. Rafael flagra Débora ouvindo a conversa dele com Felipe atrás da porta. Ele pergunta para Débora como ela se atreve a escutar a conversa dele com Felipe. Débora mente dizendo que ela estava passando e pensou em bater para ver se eles precisavam de alguma coisa. Rafael diz na cara dela que é mentira. Ela estava ouvindo a conversa atrás da porta. E que mal há nisso? Eu sou mãe e tenho preocupação pela minha filha. Rafael fica indignado pela cara de pau de Débora. Pela Cristina, sim, que dedicou a vida a vocês dois. Se casou com você e teve que enfrentar sozinho o ladrão. E ela perdeu o filho porque você não estava do lado dela. E agora vocês acham que podem falar da minha filha como se ela fosse uma qualquer? Cristina aparece e pergunta o que está acontecendo. Ela acordou com as vozes alteradas. Felipe diz que a Débora estava ouvindo atrás da porta. Cristina finge que está chamando a atenção da mãe, dizendo que ela não deveria ouvir atrás da porta. Débora não se controla e diz que o Rafael não deveria agir do jeito que está agindo. Ela repete para o Rafael que por causa dele a filha dela perdeu o bebê. Felipe, que já está cansado de ver as duas acusando o pai, se mete e diz: "Ei, espera aí." Débora é grossa com Felipe e diz: "Espera aí o quê, fedelho?" Felipe diz na cara das duas que elas estão usando a criança que morreu para tentar comover o pai dele. Rafael percebe que os ânimos ficaram alterados e diz para o filho que esse assunto não é para ele. É sim, porque o senhor é o meu pai e eu estou assistindo esse espetáculo desde quando a Cristina saiu do hospital. E o senhor só se casou com ela por conta dessa criança. Vocês só sabem falar de culpa, acusar o meu pai. Débora faz drama com Felipe e diz que ele está falando assim porque ele nunca teve um filho. Não sabe a dor da Cristina e a dela. Felipe diz que também ficou triste, afinal era irmão dele. Eu não creio que ficou triste. Acho até que ficou feliz. Quer herdar sozinha a fortuna do seu pai? Felipe se aborrece e diz na cara de Débora que ela só não vai levar um tapa na cara. Débora fica indignada. É, um tapa sim, porque a senhora é mais velha do que eu. Mas essas palavras mostram bem quem é. Seca, sem sentimentos, gananciosa. Acho que não temos mais nada para conversar. Felipe ia fechar a porta com raiva quando Cristina pede para ele esperar. Ela diz para a mãe que ela não deveria ter falado assim com o Felipe. Depois ela abraça o Felipe fingindo que ama ele como um filho. Ela diz que muitas vezes ele acusou ela de frieza. Deve ser porque ela não soube expressar direito os sentimentos dela por ele. Ela ajudou o pai dele a criar ele. Eles já foram tão próximos e pede para ele entender que a mãe dela só quis defender ela. Ela chama o Felipe de querido e o abraça novamente. Rafael fica comovido e diz para Cristina que foi um bonito gesto que ela teve. Cristina pede para Felipe para eles esquecerem isso tudo.
Felipe, como um bom moço, concorda com o que ela pediu. Rafael comenta com Felipe que foi um bonito gesto da Cristina. Felipe concorda e diz que parecia a Cristina que ele conhecia. Ela mudou tanto depois que a Serena chegou nessa casa. Talvez eu tenha sido injusto, pobre Cristina. Ela ama o senhor. Rafael diz que é por isso que ele não sabe o que fazer. Se ele não tivesse vendo o sofrimento dela pela perda do bebê, ele já teria se separado. Como ele pode se separar de alguém sofrendo tanto assim? Enquanto isso, Débora comemora com Cristina dizendo que ela soube se controlar. Muito mais do que ela. Foi um golpe de mestre. Cristina se mostra sensata e diz para a mãe que é melhor elas não falarem mais no filho que ela perdeu. Débora questiona, dizendo que esse é o maior trunfo dela. E se o Rafael descobrir que eu nunca estive grávida? Débora diz que ele nunca irá descobrir porque ela tem um falso exame. Mas ela fica preocupada e diz para Cristina que o casamento dela está indo de mal a pior. E elas têm que dar um jeito de tirar o máximo do Rafael. Se continuar assim, com o tempo ele se separa. Cristina pede para a mãe não falar assim, porque ela ama o Rafael. Custe o que custar, ela vai ter o Rafael. Débora manda então ela levar o Rafael para a cama e ter um filho dele. Serena diz para Hélio que eles precisam levar o José Aristides para a pensão. Ele não pode ficar por aí sozinho. Hélio diz para Serena que ela sabe que vai ser difícil dobrar a avó dele. José Aristides diz que as avós são sempre boas, não são? Hélio faz uma cara e diz Vitório diz para o pai que ele não irá perdoar Olívia por ter desconfiado dele. Eles ouvem os gritos de Ofélia e Osvaldo diz para eles irem ver o que está acontecendo. Ofélia está dando um escândalo porque Hélio quer que o índio fique na pensão. Ela diz que eles já aceitaram uma selvagem para morar lá, e só eles sabem os problemas que ela deu. Serena se aborrece e pergunta para Ofélia que problemas ela trouxe para eles. Ofélia diz que ela tomou o quarto dela, por culpa dela ela dorme na sala. Osvaldo se mete e defende Serena, dizendo que ela paga o quarto. A dona Adelaide paga todos os meses. Terezinha abre a boca para falar merda, dizendo que a Serena quase deu o golpe do baú. Ela é uma selvagem, mas é esperta. Serena se defende, dizendo que ela nunca deu golpe do baú e nem nunca quis dar. Divina diz para Serena que ela foi recomendada pela prima dela, Cleide. Esse daí não. Que selvagem é esse que querem colocar na pensão dela? José Aristides se apresenta. E Hélio diz para a mãe que ele e a Serena se conhecem desde crianças. José Aristides conta que destruíram a aldeia e que ele ajudou a professora Cleide levando ela até a cidade. Serena pergunta por Nidjenig. José Aristides diz que ele fez viagem grande, partiu. Quase todos morreram, sobrou um ou outro que fugiu. Hélio chama José Aristides para ir descansar, mas a chata da Ofélia diz que ela não deu permissão. Osvaldo diz na cara de Ofélia que ela não manda em nada lá. Ele olha para José Aristides e diz que ele pode ficar. Agnes diz para Ciro que Adelaide vai descer mais tarde. Ela ficou muito mal com as suspeitas dele. Agnes confessa que também ficou abalada, porque é difícil acreditar que a Cristina possa ter ido tão longe. Ela olha para o Ciro e diz que confia nele. Eu fico feliz que confie em mim. Naí precisa sair e deixa Judite com Alexandra, amando de Eduardo. Alexandra vê Judite fazendo tricô e tenta fazer amizade com ela, dizendo que ela também gostaria de saber fazer tricô. Judite nem liga para ela. Alexandra comenta que na casa de saúde diziam que era perigoso ela pegar nas agulhas. Você trabalha com meu marido, né? Sim, eu tenho uma grande admiração por ele. Diga, você que encontra ele todos os dias, agora que eu estou melhor, será que ele está começando a gostar de mim? Judite acha estranha a pergunta de Alexandra. Alexandra pede para Judite ensinar ela a fazer tricô, porque ela quer fazer sapatinhos de bebê. Quando o marido dela voltar a gostar dela, ela quer ter 2 filhos. Judite é arrogante com Alexandra, dizendo que ela não tem mesmo noção de si próprio. Alexandra pergunta por que ela está dizendo isso. Você acha que o seu marido vai voltar a gostar de você? Você não passa de uma louca. Digna de piedade, ele só tem pena de você. Ter dó não é ter amor. Alexandra fica chorando com a crueldade que Judite disse para ela. Terezinha conta para Raul que a Olívia está desconfiando que foi o Vitório quem roubou o dinheiro dela. Raul diz que isso é magnífico. Ainda por cima ele se livrou do cozinheiro. O delegado interroga Vitório perguntando o que ele foi fazer na casa da Olívia se ela não estava lá. Ela me pediu para ir buscar o caderno que ela havia esquecido. O delegado pergunta onde estava o caderno. Vitório diz que estava no quarto dela. O delegado pergunta se era no mesmo lugar onde estava o dinheiro que sumiu. Não no mesmo lugar, ele estava no criado mudo.
Mas você sabia onde estava o dinheiro? Vitório se aborrece com o delegado e diz que ele quer confundir ele. Não se exalte, rapaz. Se levantar a voz para mim, será preso por desacato à autoridade. Eu só quero que me diga uma coisa: quanto dinheiro tem no banco? Vitório confessa que tem uma boa quantia no banco. O delegado pergunta como ele explica essa quantia. Vitório diz que ele trabalha, ele tem juntado cada vitém. Ele queria fazer uma surpresa para Olivia. Ela vive dizendo que quer um vestido novo. Eu queria encomendar o vestido novo para Olivia. Só de imaginar o sorriso dela. Mas o que eu estou falando? Ela não merece vestido nenhum, aquela traidora. O delegado diz para Vitório que eles terão que investigar os depósitos feitos na conta dele. Eu não posso prendê-lo sem provas, mas não saia da cidade.